Fala, gente, gravei um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que é a primeira parte desse daqui, um vídeo em que eu analiso o elenco do Palmeiras como um todo, e hoje então a gente vai analisar posição por posição os jogadores e aí dentro de uma perspectiva do campinho de calor, das estatísticas, para a gente ver o que cada função, né, cada posição pode oferecer a esse elenco. Antes de começar o vídeo, como sempre, né, pelo menos até a gente fazer essa transição, lembro vocês e peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vai ser só sobre Palmeiras, Guilherme Pezente sai jogando. É um canal segmentado sobre Palmeiras, lembrando que a gente vai manter aqui as lives, entrevistas, podcasts, enfim, né? E também peço, já aproveito, que se inscrevam, se não tiverem inscrito nesse canal também se inscrevam, mas também no nosso canal que vai ser dedicado a vídeos diversos, né, não só mais a Palmeiras, né, mas São Paulo, Santos, Corinthians, enfim, né? Inclusive os próximos vídeos sobre seleção brasileira nas próximas datas FIFAs. Então também estará aqui. Por favor, se inscrevam lá nos dois ou naquele que vocês tiverem interesse, né? E eu peço que curtam o vídeo, deem hype se puderem, compartilhem, né, com família, amigos, inimigos, enfim, né? Bom, vamos lá para análise. O primeiro vídeo, né, eu já falei bastante sobre onde eu acho que o Palmeiras precisa focar para contratação, né? Claro que para o ano que vem, esse ano já acabou, a não ser que chegue alguém livre no mercado, né? Livre de contrato, mas o elenco do Palmeiras está fechado para bem e para mal, né? Então o Palmeiras tem algumas lacunas que eu já analisei. Hoje eu vou me dedicar apenas, né, a falar sobre os jogadores que a gente tem por posição e qual a característica deles, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para os mapas de calor. Para começar, a gente tem a posição de goleiro, e aqui tem muito pouco a ser dito, né, para ser bem sincero. A gente tem o Everton de titular e o Carlos Miguel de reserva, e eu acho que é algo que vai continuar para o ano que vem, a não ser que o Abel saia, e talvez o Carlos Miguel possa ganhar a posição. E tem muito o que dizer também de um ponto de vista de estatística, né, porque elas dizem pouco sobre os goleiros, pelo menos ao meu ver. De todo modo, tem questões importantes aqui. A altura dos goleiros, né, o Everton é um goleiro médio, não é nem um goleiro super alto, também não é um goleiro baixinho. O Lomba é um goleiro menor do que ele, 2 centímetros, e o Aranha é um goleiro 1 centímetro maior do que ele. Então, a gente tem goleiros com estatura muito próxima, né? Goleiros que são medianos. O Aranha já começa ali, a partir de 1,90 já considera um goleiro grande, né? A partir de 2 metros, um goleiro muito grande, né? A gente tem o Lohri, né, da França, grande goleiro, que era considerado um goleiro baixo, se eu não me engano, ele tem 1,88, por exemplo, né? 1,86, alguma coisa assim. De todo modo, essa é uma característica dos nossos goleiros. A gente não é afetado exatamente por isso, a gente brinca, inclusive, que o Everton tem um braço curto e tal. Talvez, inclusive, alguns gols não fossem tomados por uma questão fisiológica mesmo, né? O Carlos Miguel, ele traz uma característica para o gol do Palmeiras que a gente não tem, que é uma envergadura muito maior, uma altura muito maior, sem perder reação. Ele é um goleiro muito rápido. E ele tem tudo para dar muito certo no Palmeiras. O potencial dele é muito alto, mas ele ainda não jogou praticamente nada, né, no futebol profissional. Jogou pouquíssimo no Corinthians, se não me engano foram 26 partidas. A gente deve ter... Aqui tem 6, né, mas provavelmente a gente tem mais partidas no total. Eu não sei se essas... será que foram só 6? Bom, eu também não sou nenhum especialista em Corinthians, né? Mas ele também teve poucas partidas pelo Nottingham Forest, quando eu estava lá, até esse ano, né? Aqui tá falando uma, mas eu acho que é mais do que isso, né? Ele jogou, acho que pelo menos 2 partidas pelo Nottingham, se eu bem me lembro. De todo modo, é um goleiro pouco testado ainda, então a gente só pode dizer aqui de potencial. Não é muito diferente, é claro, a idade de 26 anos para 20 do Aranha, mas não é muito diferente. O Aranha também é um goleiro que praticamente não jogou, eu acho que ainda não estreou no time profissional, diferente do Matheus, que já tinha jogado e foi emprestado para Portugal para subir o Aranha. Então, o que a gente pode falar um pouquinho sobre Carlos Miguel, né? O que o Palmeiras ganha com a vinda do Carlos Miguel? Talvez bola aérea, é um goleiro que tem mais altura, tem mais condições de dominar a pequena área e até a grande área em lances de bola parada, esse tipo de coisa. E a gente ganha muito com pênalti e ganha bastante também em tiros de fora da área, que é uma coisa que vem sido reclamada em relação ao Everton. É um goleiro que tem dificuldade de pegar bolas de fora da área. Isso passa um pouco pela idade do goleiro, né? O Everton tá
envelhecendo e com isso vai perdendo reação, vai perdendo elasticidade, é natural, né? O Everton continua sendo um grande goleiro, um dos melhores do Brasil, mas o Carlos Miguel, com a idade e com a envergadura que ele tem, ele vai oferecer mais segurança, idealmente, teoricamente, a esse tipo de jogada no Palmeiras, né? Eu não vou me dedicar aqui muito à estatística, né? Porque os contextos são muito diferentes, né? Então não vale a pena, tá? Vamos então diretamente para as laterais, depois para a zaga. Quando a gente chega aqui na lateral direita, como eu comentei no vídeo passado, a gente tem o Giai e o Kelvin, que são jogadores que se complementam em relação à característica, certo? E a gente tem o Gilberto, que eu não coloquei lá no outro vídeo, mas eu trago ele aqui, porque ele não faz parte oficialmente do time titular, aliás, do time profissional do Palmeiras, mas ele faz parte do elenco do Palmeiras, né? E pelo menos idealmente, né? A ideia é que ele, ano que vem, seja o terceiro lateral. Hoje ele já é o terceiro lateral, ele não é relacionado, mas se um dos dois se machucar, quem vai assumir a vaga ali de segundo vai ser o Gilberto. Então a gente tem que também falar um pouquinho dele. Quando eu vou até colocar aqui o Kelvin para 2023, porque foi quando ele jogou mais, né, pelo Atlético Paranaense, e no Brasileirão também, então acho que é uma comparação justa, porque ele agora jogou poucas partidas, né, em relação ao Giai. Se a gente pegar aqui a comparação, são 17 do Giai e 4 do Kelvin, né, com menos minutos por partida, né, então não dá, né, são 5 vezes a minutagem, né? Então eu acho mais justo, a gente poderia até pegar o campeonato russo, né, que é mais recente, mas acho que o Brasileirão é mais interessante de a gente analisar o Kelvin, né? E a gente tem o Gilberto jogando pelo Sub-20, que é a única coisa que a gente tem com ele. Bom, o mapinha já diz algumas coisas pra gente, certo? O Kelvin é um jogador, é um lateral, certo? É um lateral que vai de fato vai percorrer a lateral do campo, bem lateralizado, quase não vai exercer função centralizado, né, fazendo essa função mista, né, que você ocupa um pouquinho ali o lugar do volante, algo que o Marcos Rocha fazia muito no Palmeiras, o que o Giai faz, né, aqui a gente vê que o Giai vai ocupar essa lacuna deixada pelo Rios quando sobe, e agora com o Evangelista jogando mais avançado, né, um 8 ainda mais avançado. Então ele é um lateral, é um jogador bem característico da posição, é um jogador que vai fazer de área a área e um jogador que vai se ocupar muito da lateral do campo sem centralizar tanto. A gente vê que é uma característica diferente do Gilberto e do Giai. Eu falo bastante aqui que o Gilberto, né, pra mim, ele defende tão bem quanto o Giai e ataca melhor que o Kelvin, né? Eu sou absolutamente fã do Gilberto, acho ele um grande jogador, um grande potencial, a ver como vai ser no futebol profissional. Mas o campinho dele diz um pouco sobre isso, né? O capitão do Sub-20, campeão do Brasileirão Sub-20, como capitão pelo Palmeiras, o Gilberto é um jogador que atua para muito para além da lateral do campo. Ele vai exercer função praticamente de meio-campista no primeiro momento de formar as jogadas, de construir as jogadas, e ele vai fazer quase a ponta ainda, vai cruzar muita bola da intermediária, vai até a área adversária para cruzar a bola com bastante eficiência e também com muitas vezes, fazendo isso várias vezes. É um jogador muito jovem, com muito fôlego, muito forte fisicamente, capaz de ir e voltar com muita velocidade, com muita garra. Eu sei que é muito claro que eu gosto demais do Gilberto, né? Então não consigo nem ser completamente racional. Eu acho que é um jogador que eu estou muito animado para ver no profissional. De todo modo, o que eu quero dizer, o mais importante é que a gente tem uma lateral direita que me parece ideal. Jogadores que se complementam, mas ainda assim são capazes de fazer o que o outro faz de melhor, ainda que não tão bem, certo? Então o Kelvin sabe defender, não é igual o Mike, que era um jogador um lateral puramente atacante, né? Era um lateral que apoiava muito bem, mas defendendo tinha suas dificuldades, ainda que tenha feito grandes partidas defendendo também pelo Palmeiras. O Giai é um jogador muito defensivo, mas se precisar, dá pra ou adaptar o sistema, ou dá para também fazer ele jogar mais para frente, né? Ele não é um bom cruzador, mas ele pode ocupar ali com passes curtos, com associação um pouco mais à frente. E o Gilberto, como eu já falei várias vezes, é um jogador completo, cruza muito bem, marca muito bem, é um ótimo interceptador, sabe se posicionar, tem um passe que talvez nem os meias do Palmeiras, tirando o Felipe Anderson, tem hoje. É um jogadoraço, certo? Então, a lateral direita do Palmeiras, para mim,
é absolutamente ideal do ponto de vista da construção do elenco. A gente até poderia dar uma olhadinha aqui, né? Tem algumas coisas que são significantes. O Gilberto, 8 assistências, 0 do Giai e 4 do Kelvin. É muito representativo do que eu tô falando para vocês, né? O Kelvin é um jogador que avança bastante, então ele tem uma média de assistência muito parecida com a do Gilberto, ainda que o Gilberto tenha o dobro da do Kelvin, né? No total, mas em relação à média é muito parecido. E ele tem uma expectativa de assistência bem abaixo daquilo que ele oferece, né? Então é um jogador que é muito capaz de criar chances. A gente ainda não conseguiu ver isso no Palmeiras, mas eu acredito que ele vai gerar cada vez mais isso no Palmeiras. Um jogador muito bom ofensivamente, para quem acompanhou ele no Atlético Paranaense sabe do que eu tô falando. Então o Gilberto, mais uma vez, líder em porcentagem de bolas longas acertadas e cruzamentos acertados, né? Olha a diferença pro Giai. O Giai acerta 19% dos cruzamentos. O Gilberto praticamente 30%, certo? É uma diferença muito relevante. E defendendo, como eu falei, o Kelvin não é um jogador de defesa, mas ele é ótimo interceptador, certo? Então ele também faz boas funções defensivas. E aí não dá para comparar em desarmes, porque de fato o Giai é muito bom desarmando, né? É talvez o melhor do elenco, né? Talvez não, ele é o melhor do elenco. Talvez quando o Danilo estava aqui ainda desse para comparar, mas o Giai hoje é o melhor desarmador do elenco, né? E você vê que o Gilberto, apesar de ter menos participação, né, tomar mais drible, né, ter menos participação defensiva, é um jogador que bloqueia bastante chute, então participa também da fase defensiva, ele não perde em tudo, né? Isso também é significativo, né? E a gente também tem que levar em consideração, né, em relação ao drible, que na base é um jogo muito mais faceiro do que um jogo profissional. E o Gilberto, né, mais outras características ofensivas, né, o que mais tem sucesso em dribles, ele perde mais duelos no chão, porque isso é a área justamente do Giai, né? Olha como o Giai é muito bom em duelos terrestres, né? E também duelos aéreos, apesar da altura, o que eu falo, ele é um jogador baixo, mas ele é capaz de fazer o terceiro zagueiro justamente pela sua capacidade tática e técnica para defender. Pouquíssimas bolas perdidas, né? Poucas faltas, né? Aliás, é um pouquinho mais, quase o dobro do Kelvin e do Giai, e o Gilberto, mas por característica de jogo, né? Um jogador muito mais defensivo. Mas mesmo assim, pouquíssimas faltas. É um jogador que faz pouca falta, né? É um jogador... Eu gosto muito do Giai, né? Eu sei que ele está sendo um pouco criticado porque tem sido usado ofensivamente, mas é porque não é a característica dele. O Giai defendendo é gigantesco, né? Não por acaso já está sendo cogitado na Europa. Bom, dito isso, eu acho que essa é a posição mais bem resolvida no Palmeiras, e eu jamais imaginaria que eu estaria falando isso aqui esse ano, porque até alguns meses atrás a gente tinha que aguentar a dobra de lateral de Marcos Rocha e Mike. Com esse tipo de jogador pelo lugar do campo, eu até aceito, ainda que eu não goste e vá criticar o Abel se ele fizer isso, mas até aceito e entendo se ele, porventura, vier fazer uma dobra de Giai e Kelvin, ou até Giai e Gilberto. O que não dá é fazer uma dobra com Kelvin ou Gilberto lá atrás, né? Aí não tem o menor cabimento. Dito isso, vamos lá para a lateral esquerda, que a gente já tem algumas questões aqui para discutir, né? Bom, de saída a gente tem um problema. O Arthur, ele não tá aqui porque ele não apareceu para mim no SofaScore. Se você conseguir abrir, seria legal você abrir para comparar, né? Pode ser que até o vídeo sair, né? Eu tô gravando ele ainda na terça-feira. Pode ser que o SofaScore que ele apareça, enfim, ou pode ter sido um bug para mim, eu não consegui abrir ele aqui. De todo modo, a gente só teria as estatísticas dele no Sub-20. E de todo modo também, ele é um jogador muito parecido em relação a teste no profissional com o Jefté, né? Um jogador que jogou muito pouco profissionalmente no Brasil. O Jefté saiu diretamente para jogar foi jogar na Liga do Chipre, né? Uma liga muito minúscula, né? Eu lembro que se eu não me engano, o Davi Luiz tá no Chipre, e quem jogou também no Chipre depois dos escândalos da arbitragem foi o Alex Manga, se eu não estou enganado. Que é um bom o Aleph Manga, né? Alex Manga não, tô confundindo dois bons jogadores, um dos maiores da história, né? Que é o Alex, e um bom jogador do Curitiba. Mas foi jogar lá também uma liga muito pequena, né? E depois foi jogar no Escocesão.
A gente poderia falar um pouquinho daqui dele da Copinha, né? Ele jogou a Copinha de 23, mas eu acho que o mais relevante, uma vez que é o que a gente tem, é falar dele na Escócia, e falar dele na Escócia em 24 e 25, que é quando a gente tem mais dado para analisar. Bom, de saída a gente tem algumas questões. A gente sabe que o Piquerez é um jogador interessante porque ele é alto e forte. E de altura, o Jefté é igual a ele. Mas se vocês têm visto os vídeos do Palmeiras, a gente tem percebido que fisicamente ele deixa bastante a desejar. Eu acho que ele vai precisar passar por um processo, assim como o Flaco, né, um processo de engorda dentro do Palmeiras, de ganho de massa muscular. Porque ele me parece muito fraco mesmo, muito franzino nesse primeiro momento no Palmeiras. De nota, né, a gente tem aqui, mas a gente sabe que nota do SofaScore não diz absolutamente nada, né? A gente precisa analisar esse tipo de coisa. Bom, quando a gente vai para gols, o Piquerez 3, o Jefté 1. Um gol é algo que para mim não entra muito na conta, porque pode ter sido qualquer coisa. O Piquerez é um jogador que a gente sabe que se apresenta para finalizar de fora da área e finaliza bem, então costuma fazer gols e faz mais do que é esperado dele. Isso é importante. O Piquerez, que é de longe o nosso melhor lateral. Pessoalmente, eu não acho ele tudo isso. Muita gente quer colocar ele como um grande lateral, o melhor lateral esquerdo do Brasil. Para mim, tá longe disso. Eu achei ele um bom jogador e nada mais. Não por acaso, dificilmente ele saia do Palmeiras, né? Não teve grandes propostas também. O Palmeiras quer dar um contrato longo, fazer dele um novo Gomes. Bom jogador, bom lateral. Já falei o que eu acho da contratação do Jefté em relação à grana, mas também em relação ao projeto. Eu traria alguém para ser titular, para disputar a titularidade com o Piquerez, assim como foi feito com Giai e Kelvin, numa característica complementar. Não foi o que foi feito, então a gente tem que falar sobre o que a gente tem, né? Então ele chuta muito mais pro gol, acerta mais o gol e tem uma chance perdida, e a mesma coisa que o Jefté, mas 3 feitas, né? E acima do que é esperado para ele. Então a gente sabe que o Piquerez é um jogador perigoso e é um jogador que joga praticamente como ala no Palmeiras, né? Seja com a saída de 3 com o Giai, seja na saída de 3 com o Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. Só que o Jefté tem um dado interessante, ainda que ele não seja esse jogador que joga tão ofensivamente quanto o Piquerez, mas é ofensivo, lá no Rangers, ele é um jogador que conseguiu 4 assistências, algo que o Piquerez não tem conseguido fazer. O Piquerez, o time do Palmeiras, né, tem sido um time muito fraco em relação a jogadas aéreas ofensivas e também defensivas, né? E a gente vê que apesar dele ter um acerto maior, a porcentagem de acerto em relação aos cruzamentos é menor do que a do Jefté. Né? Então isso é interessante, e ele também tem 4 chances criadas, e a gente acabou de ver que era o número que o Kelvin tinha numa boa temporada que ele fez, né? Então, interessante os números ofensivos do Jefté, ainda que a gente esteja falando de um campeonato bastante fraco individualmente. E quando a gente vai para a parte defensiva, né, parece que ele é muito melhor que o Piquerez. Não é bem verdade, mais uma vez, ele está jogando contra atacantes muito fracos no escocesão, né? Então, de todo modo, isso aqui apresenta uma característica, né? Um jogador que sabe atacar e sabe defender, um lateral equilibrado. Como eu falei, potencialmente um bom lateral, um bom reserva para o Piquerez. A minha questão é uma aposta, né? E a gente pode ter que ir com uma aposta de um cara que nunca jogou no Palmeiras numa final, numa semifinal de Libertadores, numas quartas, né? Isso que me preocupa. De todo modo, é um jogador que, pelos números e pelas características, eu fui ver um pouco de jogo dele, né? Eu não acompanhei ele na época do Fluminense, apesar de ter acompanhado o Alexander. Não acompanhei ele no escocesão, mas fui dar uma olhada, e de fato é um jogador que parece que pode dar alguma coisa, né? Mas me parece também um jogador com um teto parecido com o Piquerez, um teto de um jogador nota 6, né? Um jogador que faz bem as funções que são exigidas da posição, mas não é nenhum craque, nenhum jogador que desequilibra, mas é aquele tipo de jogador que você sente falta quando não tá. É o caso do Piquerez, né? A gente viu que quando entrava o Vanderlan, que é um jogador muito mais ofensivo, muito menos equilibrado, a gente sentia falta defensivamente, certo? Então me parece um jogador mais equilibrado, de modo que a gente não tem aqui jogadores complementares, mas jogadores parecidos. E isso também é bom, né? Eu acho ideal ter jogador complementar, mas quando você tem jogador complementar por posição e um se machuca, você tem que adaptar o time independente do jogo para aquele jogador. Quando você tem jogadores parecidos, né, o time pode se manter o mesmo, certo? E aí que a gente vê, né, que ele tem mais sucesso em drible, tanto total quanto por percentual, mais
duelos ganhos no chão, ainda que percentualmente seja muito próximo, um pouco menos, né? Então a gente vê que é um jogador muito equilibrado, certo? Um pouquinho mais de perda de posse de bola, o que me preocupa um pouco mais, porque ele perde mais a bola, a posse de bola, num campeonato muito pior do que o brasileiro. Então isso é uma estatística que me dá um pouquinho mais de medo, muito cartão tomado, né? Para o nível de disputa que ele tem no escocês, mas tudo isso é adaptável. Então, né, mais uma vez, eu acho que eu gostaria de um terceiro, de um cara aqui para disputar a posição com o Piquerez. Não sei se vai ser, pelo menos no primeiro momento, o GFT, né? Mas também não dá para reclamar. A gente tem um bom e não mais do que isso titular e um reserva com potencial. A gente poderia até adicionar aqui o Vanderlan para vocês verem, né, algumas questões. O Vanderlan, mais um jogador de 1,83 m, impressionante, né? Mas já um pouco mais velho do que o GFT, né? Alguns meses, talvez um ano, né? De todo modo, se a gente considera que o Vanderlan tinha potencial, e eu considero, acho que fez o certo de sair do Palmeiras, tem mais para evoluir fora do Palmeiras do que dentro, mas é um jogador com potencial, o GFT parece um jogador mais equilibrado, mais novo e também com muito potencial para evoluir no Palmeiras, certo? Bom, vamos falar de zaga então. E aqui eu não coloco o Mikael por motivos óbvios, eu não considero ele um jogador de futebol, não considero muito menos um jogador relevante para o nível do Palmeiras, né? Então qualquer coisa que eu tenho a dizer do Mikael é que eu acho que ele não vale a pena, né? Eu prefiro jogar com sei lá, o GI e mais um zagueiro do que colocar o Mikael para jogar, então eu não vou colocar ele aqui, até porque o SofaScore não deixa eu colocar mais do que 4, então ficou óbvio quem eu tiraria, certo? Então, Gomes e Fuchs, para mim, é a zaga que deveria ser titular nesse momento. Fui contra a contratação do Fuchs, é bem verdade, e continuo não achando um grande jogador. Tem muita gente falando, nossa, o Fuchs deu certo. Acho um jogador com deficiências defensivas, tá? Para ser bem sincero. E com um passe que não me parece melhor do que o do Naves. É um bom passe, até porque o Naves era muito bom com a bola no pé. É um bom passador de bola, um jogador com muito boa leitura de jogo, com muito boa visão de jogo. Quando eu falo que ele não é melhor que o Naves, eu não estou falando mal do Fuchs, estou falando bem do Naves, certo? Mas o que eu quero dizer é que defensivamente eu não acho que ele também oferece muito mais do que o Naves oferecia. É um jogador que sabe se posicionar melhor do que o Naves, é um jogador mais experiente, um jogador que tem carreira em seleção de base, é um jogador que tem muito mais experiência, né, muito mais rodagem, jogou no Internacional e no Atlético Mineiro, né, se eu bem me lembro. Então, o Naves, ao meu ver, porém, tem um teto maior do que o do Fuchs. Bom, dito tudo isso, né, a gente vê que ele é um jogador mais alto do que o Gomes e mais baixo do que o Benedetti, que é o jogador mais alto do elenco, acho que agora com o Carlos Miguel não é mais, né? Mas um jogador que o Abel, inclusive, chegou a usar ele como atacante em determinado jogo. Então é um jogador mais alto do que o Murilo, e eu acho isso interessante porque ele complementa melhor o Gomes, e ele complementa melhor o Gomes em todos os aspectos, por isso que eu acho que ele deveria ser o titular do Palmeiras. Já falei um pouco disso no outro vídeo, né, mas complemento aqui. Ele é um jogador com boa saída de bola, com bom posicionamento, um jogador que com essas características complementa muito bem o Gomes, que é um jogador de mais perseguição, de interceptação, mais do que de desarme, né? E um jogador um pouco mais grosso, né? Aquele zagueiro mais bravo e menos técnico, né? Então acho a dupla perfeita, dado o nosso elenco, Gomes e Fuchs. Murilo eu gosto, apesar a torcida tem detonado bastante Murilo, faz um péssimo ano, mas é um jogador que eu gosto. Não me desfaria, inclusive, do Murilo pro ano que vem. Acho que, ainda mais se fosse para ser um reserva, ele seria um ótimo reserva pro time. E o Benedetti, para ser bem sincero, se surgir proposta, pode vender. Eu acho ele bastante abaixo, inclusive do Robson, que a gente tem hoje na base, mas também do Naves, do Vitor Reis também, né? E de outros zagueiros que a gente chegou a produzir nesses últimos anos. O Renan, o Michel, o Henry, eu tinha esquecido no último vídeo, com o nosso zagueiro com H, o Henry, né, teve várias lesões, mas era um zagueiraço na base. Eu vi ele no 17, no 20, era impressionante que o Henry jogava. É uma pena que ele tenha se machucado tanto, né, e não conseguiu dar sequência na carreira, nem sei se ele tá jogando ainda. Parecido com o Figueiredo, né, um craque de bola que não conseguiu dar sequência por causa das lesões, né? Então a gente vê que o Gomes é o jogador que joga mais pela direita, né? Os outros três jogam mais pela esquerda e o Mikael também joga mais pela esquerda, apesar de que o Bruno Fuchs sabe inclusive jogar como lateral direito, né? Aqui a gente tá vendo o mapa no Palmeiras, mas se a gente voltar aqui pelo Atlético Mineiro,
como ele tem uma função quase de meia, né? Ele consegue se posicionar muito bem em outros lugares do campo, é natural dada a capacidade técnica que ele tem de passe, né? E se a gente voltar mais, né, a gente tem aqui ele pela direita, ele sabe fazer inclusive a lateral direita, como eu falei. Se a gente voltar mais pelo Inter, né, um zagueiro também atuando pela direita, até mais avançado, né? E se a gente voltar um pouquinho mais ainda pelo Inter, né, um jogador que faz uma função praticamente de volante também, né, um volante zagueiro, né? Então eu gosto do Fuchs, compraria, mas ainda traria um cara assim de outro nível para ser o titular absoluto desse time e também para você ter a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, né? Porque não dá para jogar com 3 zagueiros se você só tem 3, né? Porque o Benedetti e o Mikael, sinceramente, é difícil de considerar, né? Bom, quando a gente vai aqui para as estatísticas ofensivas, o Gomes, claro, aquele que domina, né? Ainda que ele tenha feito muito poucos gols nos últimos anos, né? E isso corresponde à falta de capacidade do Palmeiras em bolas ofensivas, né? Isso tem sido muito comum e isso tem a ver com os números que a gente vê aqui do Gomes, né? Em relação a passe, acho que ninguém teria dúvida de que o Fuchs dominaria essa estatística, né? E com uma certa folga. Ele tem a mesma porcentagem aqui do Murilo, né? Mas não se enganem, ele passa muito mais do que o Murilo, né? Vocês sabem tão bem quanto eu isso daqui. O total é muito acima, né? Isso aqui é um recorte menor. O Murilo jogou menos esse ano, né? Se a gente vê os jogos são 7 e 10, bastante menos é difícil, né? Mas muito menos minutos jogados aqui pelo Murilo também. Defendendo, a gente vê engraçado que é o contrário do que eu falei, né? Porque característica do Gomes é um jogador de boa interceptação, também de bom desarmador, mas mais de interceptação justamente por jogar ali um pouco mais solto e o Fuchs mais posicionado, né? Mas a gente vê que o Fuchs aqui, ele tem bastante interceptação e desarme ele tem pouco, de fato ele não é. Isso para mim a primeira parte, isso daqui diz mais, né, sobre o Gomes do que sobre o Fuchs em relação à qualidade, né? E não sobre característica. Porque aqui vai um primeiro problema, ao meu ver, em relação ao Fuchs. Ele é um jogador que tem dificuldade no 1 contra 1, certo? Isso para mim é um pouquinho complicado, mas é algo que pode ser desenvolvido. É um jogador ainda de 26 anos, certo? O resto, né, aqui são coisas que não são tão relevantes, né, dribles, mas de duelos ganhos no chão, o Gomes dá um banho em todos eles, né? E é aquilo que eu tava falando, um jogador que vai mais pra caça, vai mais pro enfrentamento. E também, de forma aérea, em disputas aéreas, ele ganha também de todo mundo, menos do Benedetti, que tem 1,97 m, né? Não poderia ser diferente. Dito isso, acho que falta zagueiro no elenco do Palmeiras. Para mim é muito óbvio. Eu venderia o Benedetti na primeira proposta que tiver, mantém uma porcentagem, vai que ele estoura, né? Se desfaz do Mikael, assume o erro, se desfaz do Mikael, traz um zagueiro inequívoco, um cara para ser titular do time, sobe o Robson e mais algum zagueiro para você complementar o elenco. Claro que isso vai ficar pro ano que vem, porque esse ano dificilmente as coisas vão mudar, certo? Vamos então lá para os 5, né, para os nossos volantes. E aqui a gente tem Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, mais uma posição que é formada da forma como eu gosto, jogadores complementares. Acho que ainda falta um outro 5, ou pelo menos um 8 que faça essa função, para caso você não tenha um ou outro e precise de uma certa característica. Idealmente, um 5 mais misto, em relação ao que os dois conseguem apresentar para o Palmeiras. Então vamos lá, né? 26 anos os dois, jogadores bastante parecidos de idade, aliás, iguais de idade, né? Jogadores ainda com potencial para melhorar, principalmente o Emiliano, né? Acho que ele tem uma característica interessante, mas que ainda é muito pouco desenvolvida. É um jogador posicional, mas que precisa melhorar sua visão de jogo, precisa melhorar seu passe médio e longo. É um jogador que toca muito de lado, me irrita um pouco, mas é um jogador com um físico muito interessante, 1,84 para 1,77 são 7 centímetros a mais do que o Aníbal Moreno, então, e um jogador muito mais forte que o Aníbal Moreno, né? Então ele tem característica para ser um grande 5, capaz de receber essa bola, dominar o jogo, fazer algo que o Busquets fazia lindamente no Barcelona. Não estou comparando jogadores, estou falando de característica. Ele pode fazer isso, obviamente eu acho que o teto dele é muito mais baixo do que o do Busquets,
Mas se ele conseguir evoluir, ele pode oferecer essa característica ao Palmeiras, que hoje ele ainda não oferece. Eu já vi algumas pessoas um pouco emocionadas no Twitter, fazendo inclusive essa comparação com um pouco menos de racionalidade, né? Mas de fato tem a característica, a qualidade não se compara. Precisaria se desenvolver, né, dentro dessa característica, né? Esse jogador que consegue dominar essa bola, virar, olhar o jogo e resistir, né, a investida do jogador que tenta tomar a bola dele só com um jogo de corpo ali, né? Só com movimentação, sem precisar dar um drible, né? Tem evoluído, inclusive, falei isso já em outros vídeos, ainda que singelamente, mas eu vejo evolução no Emiliano Martinez desde que ele chegou no Palmeiras, e isso me dá um certo alento quanto a ele. Então, quando a gente vai aqui pra frente, né, o Aníbal de fato é um jogador que não faz gol. O Emiliano também é um jogador que não faz gol, mas fez um belíssimo gol pelo Palmeiras, né, um chute de fora da área. Eu não me lembro contra quem agora, acho que foi contra o Corinthians. Será que foi contra o Corinthians? Posso estar me enganado, né? O Aníbal chegou a fazer gol em final de Paulista, acho que ano passado, contra o Corinthians, inclusive, também, né, de cabeça. São jogadores que não fazem gol, né? Não tem essa característica, não são bons arrematadores. O Emiliano me parece mais capaz de evoluir nesse sentido do que o Aníbal Moreno, mas não são exatamente jogadores que oferecem isso ao time. Em relação à parte de passe, né, nenhum dos dois tem assistência, mas é bem verdade que o Aníbal só não tem assistência esse ano porque os jogadores perderam as chances que eles criaram, né? Inclusive o último jogo contra o Corinthians, ele deixou o Maurício na frente do gol, então passa muito mais pela efetividade dos nossos meias e atacantes do que pela falta de capacidade do Aníbal Moreno. Como eu falei, o Emiliano precisa melhorar em bola longa, aqui ele até tem mais porcentagem, mas ele tenta menos, né? Então ele tem menos total. Ele precisa melhorar nesse sentido. Acho que ele precisa melhorar também em passes médios, não só passes longos, mas em passes médios, né? Aqui de cruzamento os dois praticamente não cruzam, né? E quando cruza mal. E o Aníbal tem 3 chances criadas, né? Tem a ver com aquilo que eu estava falando. Ele deveria ter 3 assistências se a efetividade dos nossos atacantes fosse muito boa, certo? E defendendo, algo parecido aqui com a relação Gomes e Fux é o que a gente tem no Aníbal e no Emiliano. O Emiliano muito mais parecido em característica ao Fux, um jogador mais posicionado, de associação, né? Ofensivamente de associação, de passe, e defensivamente mais de posição, de guardar a posição. Então, ele tem muito mais desarme do que interceptação, enquanto que o Aníbal é o contrário, ainda que seja mais completo, porque ele desarma praticamente o mesmo e intercepta mais, né? E isso tem a ver com característica, né? Um jogador que é mais móvel, um jogador que é mais posicionado. E, bom, dribles bem-sucedidos, é interessante que o Aníbal tem um pouco, né? E aqui é o que eu falei, né? O Emiliano, ele precisa melhorar essa capacidade de ocupar espaços dominando a bola, para que ele não precisa exatamente dar um drible, mas se ele consiga clarear a jogada só se posicionando, porque ele tem corpo para isso, né? E que geralmente quem vai bater com ele é o 10 do outro time, né? Algo do tipo. Então, jogadores que geralmente são bem mais fracos. E isso o Busquets fez com perfeição durante sua carreira, né? Então seria legal o Emiliano pegar isso como um ideal, né? Aprender a se movimentar, usar seu corpo, a dominar essa bola e clarear o jogo, sem precisar correr, sem precisar dar drible, né? Só com bom posicionamento. Como ele é mais alto, ele tem mais sucesso aéreo, mas também perde mais a bola. Isso tem a ver com a dificuldade dele de passar essa bola também, né? Menos cartões, mas aqui bem pouco significativo, né? O Emiliano tem um cartão bem problemático esse ano, né? Aquela expulsão. O Emiliano não, né? O Aníbal. Mas são jogadores que conseguem se controlar muito bem, né? E, inclusive jogam bem, ainda que estejam amarelados, né? Bom, então a gente vai agora para os nossos 8, ou ao menos aqueles que o Abel vai usar como 8, né? Então, idade muito parecida de Lucas Evangelista e Andreas Pereira. Eu ainda achava que o Evangelista ainda tinha 29 anos. E o Alan, um jogador muito jovem e talvez hoje o jogador com mais potencial da base do Palmeiras, né? Por quê? Porque já subiu, já conseguiu performar no futebol profissional e muito mais do que os outros que lá estão, que vieram da base, né? Benedetti, o próprio Luigi, o Thales, que agora foi vendido, né? Então, e eu sou fã do Alan, acho um grande jogador.
Me chamava menos atenção na base, inclusive, do que me chama no profissional, mas acho um jogador completo, parecido até com o Danilo em certas características, né? Ofensivamente parece o Danilo, né? Defensivamente ele não é tão bom contra o Danilo. Quem dera fosse, pode vir a ser, né? Por que não? Pode evoluir, é muito jovem ainda, né? De altura, o Evangelista é o mais alto deles, o Alan o mais baixo, certo? E, bom, vamos lá para campinho. Aqui seria legal... bom, acho que tá bom esse campinho do Alan, né? Ele é representativo, né? Eu ia colocar ele aqui no Mundial, mas no Mundial ele jogou como ala, então não seria... Não seria... não daria frutos para discussão. Então aqui a gente tem o campinho do Andreas e do Evangelista, e aqui tá o porquê que eu digo que o Andreas é um jogador mais parecido com o Evangelista do que com o Rios. A gente inclusive pode adicionar aqui o Rios, eu já fiz essa análise numa live, se eu não me engano, mas a gente pode adicionar aqui o Rios, e eu vou colocar ele aqui pelo Palmeiras. A gente vê que o Rios é um jogador com muita presença no campo defensivo. Nem o Evangelista, muito menos o Andreas tem essa presença aqui. O Andreas, é claro, estou considerando o Andreas das últimas temporadas. A gente pode comparar ele também aqui com o Andreas do Flamengo. Mas o Flamengo, né? Porque o Andreas de fato era 8 no Flamengo. Só que o 8 do Flamengo é quase o nosso 10. O Flamengo é um time que é muito ofensivo. Então, o Andreas como 8 no Flamengo é uma coisa, o Andreas como 8 no Palmeiras é outra totalmente diferente. E a gente vê que é muito diferente o aspecto defensivo entre Andreas, Evangelista e o Gil Rios, que por si só já é um jogador muito ofensivo. Certo? Não é exatamente um jogador defensivo. O Rios é um jogador ofensivo. E olha como ele tinha presença defensiva no Palmeiras, certo? Então, eu quero ver como que o Abel vai adaptar esse time sem um jogador como o Rios, né? O Rios era aquele todo-campista em relação ao que o Danilo era, né? Um jogador que corria por todo mundo. E era muito maldito pela torcida, por parte da torcida, de forma absolutamente injusta, ao meu ver. Quando ele falha, inclusive, ele falha improvisado como 5. Algo que é um absurdo, ele não tem nenhuma característica de 5, né? Ele é mais 10 do que 5. Ele é um 8, mas se fosse para colocar ele numa posição que não é a dele, seria mais pra frente, não mais pra trás, né? Então, ele chega a falhar em derby, mas jogando como 5, sem ninguém ao lado dele, jogando de costas pro outro time, né? Então, o Rios pra mim é um jogador que dificilmente a gente vai encontrar. Eu sou absolutamente fã do Rios, acho um jogadoraço. Não tô falando que ele é melhor que o Andreas, mas são jogadores diferentes. E o Andreas oferece menos defensivamente, ainda que os dois sejam muito ofensivos, né? Ele oferece menos defensivamente por característica. É um jogador menos intenso, é um jogador de mais posse de bola, um jogador de menos... o Rios é um pouco mais... Ainda que ele seja um jogador de posse, ele é um jogador que dá velocidade ao jogo, não é um jogador que é mais capaz de jogar em times reativos. O Andrés é um jogador de posse, de associação, de troca de passe. E não é um jogador veloz como o Rios, não é um jogador que tem a capacidade de drible do Rios, e não é um jogador que tem a capacidade física do Rios. Eu tô bastante ansioso para ver como o Abel vai trabalhar esse jogador no Palmeiras, porque não vai ser simples montar esse meio-campo simplesmente com Aníbal, Andreas, Maurício, Felipe Anderson e 2 atacantes jogando num sistema que exige defensivamente. Porque o Palmeiras o facerismo no Palmeiras, né, se você conseguisse fazer 5 gols todo jogo, tá ótimo, como o Flamengo faz. Agora, um facerismo com um time que tem dificuldade de chegar no terço final do campo, fica difícil, né? Então, eu acho que ele muda o patamar do meio campo do Palmeiras, mas eu não tenho certeza de que ele vai encaixar no sistema do Abel. Eu espero que essa minha preocupação seja infundada, mas, né, a gente vai ter que ver. E a gente já vê de saída que atacando, né, isso aqui prova um pouco o que eu falei. E aqui eu tô lembrando mais uma vez, ele tá pelo Flamengo aqui, jogando Brasileirão como um 8. E atacando, ele é mais forte do que o Rios, inclusive. Ele tem mais jogo ofensivo do que o Rios. E muito menos defensivo do que o próprio Rios. O Evangelista, incrivelmente, não consegue ganhar nada, né, de nenhum dos dois aqui. Defendendo, mais uma vez, o Rios muita interceptação, característica de um jogador que é móvel. O Andreas é interessante que ele sofre pouco drible, né, então isso é bom, numa média parecida com a do Evangelista. E o Evangelista é o jogador que mais faz desarmes aqui. Isso tem muito a ver pelo lugar de onde ele está jogando no campo, né? Então ele consegue, mais avançado, desarmar mais, mas ele não consegue ocupar o meio-campo defensivo do Palmeiras, algo que eu venho falando há algum tempo aqui.
E aí, claro, o Rios tem muito sucesso em drible, né? É o que mais dribla, né? Ainda que o Andreas tenha mais porcentagem nesse sentido. O Alan aqui é interessante, né? Que ele tem menos posse de bola perdida e menos faltas cometidas, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que quando ele tá jogando, ele se posiciona mal, né? Sem a bola. Então, isso mostra também como, às vezes, a estatística, sem assistir o jogo, ela pode ser enganosa. Isso daqui poderia apontar para um Alan como o melhor 8 do elenco, né? Esse jogador que perde pouco a bola e faz poucas faltas, né? De todo modo, a gente tem visto que ele tem tido dificuldades na hora de se posicionar. Antes da gente passar para o próximo, né, eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho o campinho de 21 e de 24 aqui, né, o do Rios e do Andreas, para a gente ter ainda mais dado, né, e a gente vê como o campinho aqui se aproxima do Andreas, se aproxima um pouco mais do Rios, mas ainda com bem menos posição defensiva aqui, né, muito mais ofensivamente e funcionando quase como um 10. Parece, inclusive, aqui o campinho do Maurício, né? Faz tempo que eu não abro, mas tenho certeza que vai ser muito parecido. Aqui o campinho do Maurício, né? Um campinho muito mais centralizado. Se a gente voltar aqui, por exemplo, né? Um campinho justamente de um jogador mais central, mais 10, né? Que é uma característica do Andreas, que aqui jogava como um 8, tá? Então aqui, né, o Maurício sempre um jogador que ocupa essa parte do campo, né? Aí no Internacional ele jogava um pouco mais pela direita. Bom, pra gente finalizar, vamos para os nossos meias ofensivos e para os nossos atacantes. Aqui eu estou considerando o Veiga como meia, mas porque é o que ele é ainda no Palmeiras, eu ainda acho que ele deveria ser adaptado como segundo atacante. Aqui tem muito pouco a dizer, para ser bem sincero, né? A gente tem dois meias titulares absolutos hoje no Palmeiras, Felipe Anderson e Maurício, e dois meias que nem para reserva estão servindo ultimamente. O Veiga talvez seja o grande ídolo dessa geração que está hoje jogando pelo Palmeiras, né? Junto com o Gomes, talvez. Mas tá muito mal, né? Eu sempre fui defensor do Veiga antes dele ser emprestado pro Atlético Paranaense, eu sempre achei ele o cara que deveria ser o meia do Palmeiras, mas tá muito mal. E o Facundo, que eu tentei aqui, né, tô demorando para criticar o Facundo, mas hoje já não dá mais para não criticar, porque ele joga na posição que é a dele hoje, quando ele entra, que é como meia pela direita, num sistema que o privilegia, inclusive, né? E faz um pouco mal ao Maurício, que ainda tem que se adaptar a esse sistema. Quando a gente vê o campinho, a gente vê um pouco do crime contra o Felipe Anderson sinalizado aqui, né? O jogador mais lateralizado do elenco. Ainda que o Palmeiras, é interessante, né? No site oficial do Palmeiras eles dão o Facundo como atacante, portanto, como um ponta, né? Porque, de fato, ele não é nem segundo atacante, nem centroavante, então ele só seria ponta. Só que ele tem um campinho muito mais de meia, o Abel usa muito mais ele como meia e usa certo, não tô criticando o Abel, ele é de fato um meia, do que o Felipe Anderson, que já foi ponta e fez a carreira como ponta, mas hoje, idealmente, é um meia, né? É o Coutinho do Palmeiras, é o Neymar do Palmeiras, é o Memphis do Palmeiras, esse jogador que deveria ter possibilidade de flutuar em campo, certo? Quando a gente vai, então, aqui, tá todo mundo em 25, né? Tá bom. Então, quando a gente vem aqui, tem alguns dados, e aí é aquilo que eu falo, olhar as estatísticas, elas não é o suficiente, né? Elas dizem alguma coisa, mas a gente precisa analisar. E isso daqui é significativo. O Facundo tem 4 gols, enquanto que o Maurício tem 3, o Maurício que faz bastante gol, e o Felipe Anderson só tem 1, o Veiga 0. Né? Isso é significativo, por quê? Porque se você souber usar o Facundo, ele é um jogador perigoso na frente do gol, né? Ele é um jogador que é capaz de finalizar bem uma bola, com pouca movimentação, ele não precisa dominar, olhar, pensar, ele é capaz de finalizar uma jogada com certa velocidade. E ele tem 2.5 gols esperados e ele fez 4, certo? O Veiga tem 0.55 e não fez nenhum, Felipe Anderson 1.27 fez 1. Certo? Então isso é significativo. Ele tá muito mal? Ele tá muito mal. Mas ele não é um jogador descartável. Eu traria? Não, vocês sabem que eu não traria esse jogador. Mas precisa entender por que ele tá mal. Por que ele tá se escondendo? É mental? Porque ele tem técnica. Ele não pode não ser um gênio. Mas é um jogador nota 5, nota 6, que pode ser utilizado no elenco. Ele não pode ser utilizado da forma como ele entrou contra o Corinthians. Lá ele não conseguiu jogar nada. E não é culpa do Abel, mais uma vez.
Maurício, né, um jogador bem equilibrado, 3 gols, 3 assistências, interessantes as estatísticas dele, né? Mas o Facundo, mais uma vez, são 4 gols e 2 assistências, né? Bem impressionante. Tudo bem, tem Paulista, tem jogos menores, enfim, né? E defendendo, claro, que o Felipe Anderson, nosso grande lateral esquerdo, né, ganharia de todo mundo aqui. Mas também é o jogador que mais dribla, né? O Maurício praticamente não dribla. Por isso que eu falo que o Maurício é um jogador parecido com o Veiga, né? Um jogador de transição, ainda que ele seja mais criador do que o Veiga. Mas é um jogador que não dribla. É um jogador que vai se associar, vai fazer tabela e vai chegar rápido no gol, certo? Muito parecido com o Veiga. Olha aqui, não tem drible. Veiga e Maurício não driblam, certo? Por isso que é tão importante você ter um Felipe Anderson, um jogador que vai conseguir livrar uma jogada. A gente viu contra o Corinthians, 2 canetas no Charles, uma inclusive depois de limpar o zagueiro, quase consegue fazer um belíssimo gol já dentro da área do Corinthians, né? Também o que mais tem duelos ganhos, tanto no chão quanto pelo ar, e aqui muito pela característica de jogo que o Abel impõe a ele, né? Bom, vamos então finalmente para os nossos atacantes. E aqui eu coloco o Sousa na parte dos atacantes, porque de fato é o que ele é. Ele é um ponta, mas ele é um atacante, certo? E a gente precisa analisar segundo o que eles podem oferecer. Aqui, o Sousa de fato tem muito menos jogos do que os outros dois, né? Seria interessante, a gente pode até pensar aqui de colocar ele numa Premier League, né? Se ele vai bem na Premier League, eu acho que ele é capaz de jogar pelo Brasileirão. Então aqui é interessante, ele tem 19 jogos, mas pouca minutagem, né? Vamos voltar ainda, dá pra voltar um ano. Bom, vai ter que ser esse daqui pra gente analisar. 19 jogos, pouca minutagem, jogando pelo Nottingham Forest, certo? Enquanto a gente tem o Flaco e o Vitor Roque aqui e o Luigi, certo? Então, o Flaco Lopes, um campinho bem interessante, né? Ele tem esse momento jogando mais como centroavante, mas isso daqui é muito interessante. O Flaco jogando como um 10. E a gente vê como esse campinho aqui é parecido com o campinho do Maurício, né? Que é quem é mais próximo de um 10 hoje no Palmeiras. E o Vitor Roque jogando mais como um segundo atacante, né? Aqui vindo da esquerda para a direita, para o centro, né? Mas que é de fato um centroavante, esse jogador que vai fazer o facão, algo que eu sempre falo que é parecido com o Caio Jorge e com o Yuri Alberto, né? Pode parecer que é um segundo atacante, mas esse jogador que parte de trás para fazer o facão e receber em profundidade nas costas da zaga, ele faz isso muito bem. O Luigi, infelizmente, sendo utilizado como ponta, não é a dele, né? Então o Abel vai ter que trabalhar melhor o Luigi mentalmente também, me parece, e saber usar melhor ele para poder tirar dele alguma coisa, porque ele é um bom jogador. Quem acompanha ele na base sabe disso, né? Quando a gente vê então para os números muito interessantes do Flaco, mas principalmente do Vitor Roque, né? 5 gols e 3 assistências, um jogador que chegou, demorou alguns jogos para engrenar, a galera já começou a encher um pouco o saco dele, mas um jogador muito bom. Aqui, 7 gols esperados dele e apenas 5, né? O Flaco tem uma efetividade maior. E aqui cai um pouco a falácia da efetividade do Abel, né? O número de gols esperados do Flaco é 6.4, ele fez 6. O do Vitor Roque é 7.3, ele fez 5. A gente pode até tirar uma dúvida aqui. Quantos gols, né? Qual que é essa porcentagem do Pedro, que é o grande atacante hoje no Brasil, né? Realmente o Pedro é impressionante, né? São 7.3 para 10 gols feitos, né? É impressionante, o Pedro é um absurdo. Mas veja, não é tão exorbitante a diferença, né? O Pedro tirou aqui 2 gols e meio da cartola, certo? Enquanto que o Vitor Roque perdeu 2 e o Flaco perdeu meio gol aqui, né? Então, assim, a efetividade que o Abel fala não é exatamente um jogador aqui que faz 1 gol a cada 2 chances, né? O Flaco faz 1 gol a cada 1 chance, praticamente, a cada chance clara. O Vitor Roque, 5 a cada 7 claras. Né? Tudo bem que o Pedro é impressionante. A gente pode comparar com outros aqui, por exemplo, o Caio Jorge, né? Que hoje é o artilheiro do campeonato, né? Quanto que ele faz? Aqui, ó, o Caio Jorge, mais uma vez, tem mais gols do que gols do que esperado, mas ainda assim são 11 chances criadas para ele, né? É quase o dobro do Palmeiras, certo? E ele tem 15. Tá acima, é muito efetivo, mas ele faz as chances que ele consegue e faz mais. O Flaco Lopes faz as chances que ele tem, certo? Então aqui eu tô comparando eles com os grandes atacantes que a gente tem hoje. Caio Jorge na seleção brasileira, o Pedro chegou a ser convocado, né? O Flaco até que tá na seleção argentina.
Mas eu quero mostrar como é uma falácia do Abel, essa efetividade dos jogadores. Ah, mas você está mostrando e esses dados não como que fala? Te contrapõem, né? Porque o Pedro e o Caio Jorge tem mais. Bom, mas eu tô falando justamente do artilheiro do campeonato e do Pedro, certo? A gente pode pegar aqui, por exemplo, o Yuri Alberto, né? Só pra gente ter um viés de comparação. Então, o Yuri Alberto, né? Aqui, ó, a gente já começa a ver uma estatística muito mais parecida com a do mundo humano, né? Porque, de fato, o Pedro e o Caio Jorge, esse ano, eles estão parecendo uns alienígenas jogando bola. Então, impressionante. 5 gols esperados, 5 gols feitos. Isso é o normal de um atacante, certo? Então, o Vitor Roque, aqui a gente pode até pensar nesse primeiro momento que ele chega mal no Palmeiras, né? E já tá recuperando. É um jogador efetivo. O Flávio Lopes também é um jogador efetivo. O que falta é criar. O Corinthians, gente, se vocês assistiram um jogo do Corinthians esse ano, vocês sabem do que eu tô falando. O Corinthians que cria pro Yuri Alberto praticamente o mesmo que o Palmeiras cria pro Flávio e pro Vitor Roque. Certo? Bom, eu vou deixar mesmo sem o Luigi, porque a gente tem pouco a estatística dele, né? Só pra gente terminar aqui a análise desses jogadores. Defensivamente é muito pouco relevante, mas ofensivamente, claro, né? O Sousa vai ter mais efetividade no drible, afinal de contas ele é um ponta. O Flaco vai ganhar mais. Aliás, quem tem mais efetividade é o Vitor Roque. Interessante isso, né? Eu confundi aqui o Vitor Roque com mais efetividade no drible do que o Sousa, né? Bom, interessante, ainda que o Sousa tem mais percentual, né, de acerto do que o Vitor Roque. De todo modo, interessante o Vitor Roque com essa capacidade de drible, né? E também tá se desenvolvendo no Palmeiras. Ele chegou e não estava conseguindo dominar uma bola, né? O Flaco, claro, ganhando em duelos. E o Sousa, aquele que menos perde posse de bola. Isso também é importante, né? Tudo bem que, mais uma vez, é um jogador que joga pelo lado, tem mais capacidade, é mais natural que ele vai perder menos bola e que vai driblar mais, né? Bom, gente, era isso. Eu fico por aqui hoje, né, fazendo a análise aqui, terminando a análise do Palmeiras. Mais um vídeo muito longo, né? Então, mas eu acho que ele dá conta pro resto da temporada, esses 2 vídeos em relação ao elenco do Palmeiras. Eu posso citar eles em outros vídeos, né? Então, de todo modo, foram 2 vídeos longos e eu achei que talvez esse daqui tivesse meia hora, no fim ele ficou também um vídeo de quase 1 hora, né? Mas pelo menos a gente fez uma análise completa do elenco do Palmeiras, característica, estatística, jogador por jogador, posição por posição, possibilidade de uso desse elenco, certo? Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês, uma vez que a janela fechou e a gente tem esse time para trabalhar até o final do ano. Eu peço mais uma vez que vocês deem um like, principalmente se vocês chegaram até aqui, pelo amor de Deus, gente, deem um like no vídeo, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem hype, se inscrevam no canal, no meu canal sobre Palmeiras, onde, né, ou a partir do mês que vem, ou do meio desse mês, vou começar a postar os vídeos do Palmeiras. Se inscreva no Sai Jogando, no outro Sai Jogando, né, que vai ser um canal de vídeos a partir do mês que vem. E é isso, um bom final de semana a todos. Eu tô gravando na terça, mas esse vídeo só vai pro ar no sábado, né? Então bom final de semana a todos. E até terça-feira pra live. Um abraço a todos.